mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, Assim como estás, para adorar. Nesse momento vamos estar recitando o Salmo 86, versículo 1. Glória, que bênção. Normalizou. Vamos todos estar recitando esse verso? 3, 2, 1. Inclina-te, Senhor, e ouve minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Quantas vezes nos apegamos aflitos por talvez momentos que são conflitantes, momentos que nos confrontam e a gente não tem clareza dos desígnios de Deus para certos momentos que vivemos, né? E às vezes a gente não tem resposta de algumas angústias que a gente sofre e que tempos depois o Senhor te dá essa resposta e talvez de uma forma tão significante que você fala assim: se Ele me respondesse naquela época, eu não teria me preparado talvez para a circunstância que estou vivendo nesse momento. Quantos de nós podemos testemunhar que o Senhor nos prepara primeiro para depois
ele ter o nome dele honrado por uma situação ou outra, que nos achemos em administrar aquilo que ele muitas das vezes nos coloca. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja nessa noite aqui buscando talvez resposta para as suas orações, mas o que possa confortar o teu coração é que você está no ambiente certo, você está diante, talvez, daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida no dia de hoje. Vamos estar louvando o hino 127, Hora Bendita. Podem sentar, a igreja do Senhor Jesus. Bendita hora, oração, que acalma feito coração, o qual por meio de Jesus ao Pai suplica o Filho e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor, vencendo a da tentação, bendigo a hora de oração, vencendo a da tentação, bendigo a hora de oração, bendita a hora de oração, quando a fervente petição se eleva ao trono do Senhor, que atende a voz do meu clamor, pois Ele ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder, contente sem perturbação, eu busco a hora de oração, contente sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita a hora de oração, que santa paz e comunhão desejo enquanto aqui me achar, com fé constante humilde orar, enfim no resplendor de Deus, na glória do mais alto céu, lembrar-me com gratidão das horas suaves de oração, lembrar-me com gratidão das horas suaves de oração. Curva suas cabeças, vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos, meu Pai, nessa noite, em nome do seu Filho amado Jesus, lhe render louvor, Senhor, adoração. Sejamos, meu Pai, perdoados em nossas falhas, que muitas das vezes vivemos nos culpando daquilo que o Senhor pagou naquela cruz. Perdoa-nos, meu Pai, fraquezas e limitações que nos impedem muitas das vezes de enxergar as maravilhas, misericórdia que o Senhor tanto nos leva, meu Pai, a essa proteção, a tantas situações que o Senhor nos cerca com teu amor, Deus, e cuidado. Queremos nessa noite agradecer por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer, em nome de Jesus. Amém.
Vamos estar citando mais um verso em 1 João, capítulo 1, 9. Vamos todos? Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há nada que nos culpemos, que a graça do Senhor nos leve a sentir o alívio e o fardo sendo largado pela a tua graça salvadora em nossas vidas. Queijo. Boa noite, amada igreja. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. E aqueles que estão em casa também, que Papai do Céu venha abençoá-los a cada um. E que essa semana seja uma semana gloriosa, junto com Cristo Jesus. Amém? Vamos ler o versículo, Salmo 100, 1 e 2. Todo mundo juntos de pé, por gentileza? Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. É um chamado, irmãos. Vamos aclamar o Senhor. Vamos pedir que Ele nos auxilie a cada momento das nossas vidas. Amém? No momento agora de gesto de paz, momento de paz. Aqui não. Tem os avisos aqui, chegou. Chegou quase que atrasado. Ainda falta ainda. Aí, irmãos, essas igrejas todos sabem que foi no início uma luta da proteção da Igreja Rede, né? E essas igrejas foi que nos apoiaram, tá? Com muita oração, principalmente, com grana, dinheiro, né? Porque infelizmente hoje a gente não consegue fazer nada sem o dinheiro, mas o que valorizamos mais foi a oração que eles fizeram por nós, para com a gente. Porque se não fossem as orações dos irmãos, reforçarmos, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Mas com a bênção de Deus, Ele tem abençoado a cada dia a igreja. E como Deus fez com que eles pudessem nos abençoar, nós também estamos fazendo a mesma coisa. Estamos abençoando outras igrejas para que o nosso campo venha crescer cada vez mais. Hoje nós estamos com um projeto de proteção com o reverendo Hilton, o reverendo Davi Cordeiro, reverendo Maxwell, e o reverendo Jean e família, Rio Claro, Japeró, Caspar e Itacruzá. E mais uma, que é a Nova Angra, que chegou semana passada, tá? Foi dado o pontapé inicial. E com a glória de Deus, eu acho que dessa vez vai. Porque da primeira vez ficou capenga no meio do caminho. Eu acho que Deus tinha algum propósito ali, né? Estava esperando o momento certo, a hora certa, para que fosse realizado o trabalho ali naquele local. E nesse ponto eu vim pedir ajuda da igreja, né? Não é só pelo fato de nós estarmos aqui dia de domingo, cultuando a Deus, orando a Deus, que vamos deixar o pastor Carlos sozinho lá, não. Vamos estar junto com eles, vamos estar acompanhando eles quantas vezes pudermos. No dia que tiver uma programação lá, com certeza, a gente vai contar com a igreja também lá, naquele momento, para poder adorar a Deus naquele local junto com o pastor. Amém? Amém. Agora vamos para o gesto de compartilhar boas novas. Cadê? Dia dos Namorados. Dia 12 dessa semana,
Dia 12 é dia dos namorados, tá? Que seria na quinta-feira. Na quarta-feira não haverá PG, tá? PG agora só dia 25. Mas em compensação, dobrou o trabalho, porque no dia 13 vai ser realizado o jantar por dia dos namorados, tá? Vai ser lá na Praia do Bonfim, naquele restaurante que tem ali, tá? E os irmãos que quiserem participar, é só falar com Bruno, Cassi, né? Com os presbíteros da igreja e diáconos, tá bom? Vamos fazer uma forcinha de ir, né? E tentar levar algum acompanhante ou alguma coisa parecida, para poder estar ali fazendo também um evangelismo junto com essas famílias que nós conhecemos e estão afastadas de Cristo. Tá bom? Mais alguma coisa? Não. Agora sim, agora vai. Nesse momento de gestos, de encontro entre nós, e comunhão da vida, o Ministério do Louvor vai cantar o louvor e nós vamos sairmos do nosso lugar, tá? E vamos cumprimentar cada um que está na igreja, tá? Amém? Nosso Deus soberano, Pai de
Amados irmãos, nesse momento agora de oração, pedir à dona Magda que viesse aqui à frente, por gentileza. Que a senhora venha fazer uma oração de adoração ao Senhor. Querido Deus, na sua presença nos encontramos, Pai, para te adorar, para bendizer o teu santo e excelso nome. Para lhe dizer, Senhor, que o Senhor é o soberano nas nossas vidas, que nós reconhecemos, Senhor, a grandeza, a tua santidade, Pai. Por isso nós estamos aqui com os nossos corações alegres, em comunhão, porque nós sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar. Nós sabemos, Pai, que a sua potente mão está estendida por sobre cada família aqui, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor se faz presente aqui, o Senhor se faz presente nos lares daqueles que não estão em condições de estar aqui conosco, mas ali a sua onipresença está e a sua onisciência, Pai. Em nome de Jesus nós choramos assim, agradecidos por tudo. Amém. Amém. Oh, glória. Mais um momento de oração. Agora eu pedi à irmã Carol. Sim, oração de louvor a Deus. Oremos. Deus, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos, ó Pai, a cada manhã de acordarmos, ó Deus, e sabemos, ó Deus, que as nossas vidas são guiadas, são protegidas pelo Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor deu o teu Filho Jesus para nos salvar, para, ó Deus, nos agraciar, ó Deus, com perdão, ó Deus, com amor, com cuidado, com proteção. Queremos, ó Deus, continuar a te adorar nesta noite, ó Deus, com louvores, ó Deus, com gratidão, com rendição, ó Deus, ó Pai, na tua presença. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa habitar, ó Deus, nossas mentes e nosso coração, trazendo discernimento, ó Pai, para tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ainda de pé, vamos ler um texto em 2 Coríntios 8, de 1 a 3, bem bonito. Agora, irmãos, queremos que saibam que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e a extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram da mão apenas o que podiam, mas tudo além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Palavra bonita, né? Benditos aquele que sente no coração que Deus toca no coração e enganja na obra do Senhor. Eu creio que muitos já perderam muitos amigos e parentes, mas eu creio que está em bom lugar. Eu acredito que esteja em bom lugar. E por isso que a gente tem que continuar firmes, juntos à presença de Deus, sempre lembrando que Ele é o único e eterno Salvador nosso. Amém? Amém. Agora temos cadê o da conta do Pix? Irmãos, a igreja tem duas contas, tá? A primeira conta do QR Code é a conta da igreja, tá? É onde a gente pega os valores e é utilizado na igreja com pagamento de valores da igreja, tá? E o segundo Pix, tá? Que está na cadeirinha, tá? É de missões, tá? Nem que seja com 50 centavos, R$1, que seja tocado no coração de vocês, tá? E de quem está assistindo, que possam ajudar,
a esses missionários que às vezes eles largam família, largam tudo para trás, toda a estrutura já pronta, e seguem o caminho de Deus nos enviou. E lá eles estão, só eles e Deus, e com as nossas orações e com a quantia que nós mandamos para poder eles se alimentarem ou se reestruturarem lá. Então eu peço aos irmãos que lembrem sempre desse momento, não só em dinheiro, mas também em oração. Orem por eles, porque temos irmãos que estão em locais difíceis, né? E só a oração vai sustentar eles, para eles não largarem tudo para trás e voltar, dar um passo atrás. Amém? Amém. Vamos para a marcha da gratidão agora, né? O Ministério do Louvor vai estar adorando o Senhor. E eu sei que muitos aqui fazem por Pix, né? Mas não se sintam constrangidos, tá? Não se sintam constrangidos de maneira nenhuma. Façam o que Deus dá no coração. Amém? Gabriel? Cada canto desse mundo, cada passo ecoa seu amor, sua redenção. Sempre a mesma bandeira, que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Oh, oh, oh. Oh, oh. Um tesouro em vasos frágeis, sua luz brilhou na escuridão, em nossos corações. Somos servos desse amor, mostrar o seu poder, graça que é apesar de nós. Grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Oh, 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 oh. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim Sempre glorificar. o grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com ele caminhar, servir, amar a igreja,
seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Em todo lugar, em cada expressão, glorificar. Seja aqui ou além, e até o final, glorificar. Oh, 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 glorificar. Oh, glorificar. Amém. Chamar o diácono Antunes aqui à frente, para que possa estar orando por todos aqueles que puderam e que não puderam ajudar na obra do Senhor. Amém? Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, queremos render honras e glórias ao Teu santo nome, ó Pai. Queremos Te bendizer, ó Pai, e Te agradecer, ó Pai, por esta noite, ó Pai, termos a rica oportunidade, ó Pai, de estar trazendo, ó Pai, ofertas e dízimos, Senhor, doações, Senhor, a esta igreja, Senhor. Queremos Te louvar por vidas, ó Pai, que foram tocadas, Senhor, que Tu venha derramar de Tua graça, Senhor, que o Teu amor, Senhor, continue sempre fluindo em seus corações, ó Pai, que eles sempre sintam o desejo, ó Pai, de estar contribuindo com a Tua obra, Senhor, e que Tu trate, Senhor, de nossos corações, ó Pai, que não podemos estar ofertando nesta noite, Senhor, mas que Tu venha nos conceder uma nova oportunidade, Senhor, e que Tu venha tocar os nossos corações, ó Pai, que a Tua graça seja derramada sobre vidas. Em nome de Jesus, assim Te oramos e agradecemos. Amém. Uma palavra agora, o presbítero Bruno. Podem se assentar. Bom estar com vocês aqui mais uma noite. Primeiro domingo de julho. Não, eu tô adiantado, não tô? É junho, né? Ou é julho? Junho, né? Meu Senhor. Eu já tô... O pastor viajou essa semana e já tô ficando maluco. Então, vamos ver o que vai ser até o retorno dele, né? Naldo já ofereceu algumas gotas de Rivotril, falou que arranja uma receita, vamos ver se a gente vai precisar até lá. Amadas, eu quero te convidar a orar comigo mais uma vez, dessa vez orando para que o Senhor venha nos orientar durante essa mensagem. Pai, nós Te louvamos, Senhor Deus, e Te bendizemos, Te damos graças, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor já falou conosco através dos louvores, através dos textos bíblicos, Senhor Deus, que o Senhor tem nos orientado a inserir nas liturgias, e o Senhor já tem falado conosco através da comunhão que o Senhor tem mantido, Senhor Deus, em nossa comunidade de fé. Agora que nós leremos a Tua palavra, que o Senhor venha falar mais uma vez, e venha, como nós costumamos orar aqui, Senhor, aquecer nossos corações e iluminar nossas mentes, Senhor, para que tudo aquilo quanto falarmos e ouvirmos nessa noite, possamos utilizar para que o Teu Evangelho venha fazer a diferença na vida de pessoas, como tem feito na nossa, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Quero te convidar a ler comigo o texto que se encontra no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, dos versos 1 a 10. Depois de algum tempo, a gente retorna na nossa série Missio Dei ao livro de Atos. A gente veio alguns domingos falando sobre o livro de Apocalipse. Depois, no mês de maio, a gente teve a oportunidade de falar sobre a família, e a gente retorna nesse momento ao livro de Atos. E nessa passagem, é uma passagem que tem muito a nos ensinar, e eu quero que você acompanhe comigo. O texto diz o seguinte: Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida,
e o pai era grego. Os irmãos em Listra e Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu para que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Em seguida, Paulo e Silas viajaram para a região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia, até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Amados, antes de eu começar a falar do texto, a gente precisa retornar ao capítulo 15, porque faz muito tempo que a gente ouviu a mensagem sobre esse capítulo e vai nos dar um pouco de base para poder entendermos o que está acontecendo aqui. No capítulo 15, a gente tem o Concílio de Jerusalém, no qual algumas complicações que estavam surgindo entre as igrejas gentias, e gentil nesse contexto é todo aquele que não é judeu. Então, os cristãos daquela época e os próprios judeus dividiam o mundo entre judeus e não judeus. Se você é judeu convertido ou não, e melhor ainda, se for fizer parte das tribos, né, de Israel, ok. Se você é convertido, beleza, a gente releva. Mas todo aquele que não era judeu era chamado de gentil. Então, por isso, havia um certo problema. Porque acontecia de que os não-judeus que estavam se convertendo estavam recebendo pressão dos judeus cristãos para que eles pudessem circuncidar. E quando eu falo eles, eu falo dos homens. Então, para quem não conhece aqui qual é o processo de circuncisão, é remover o prepúcio do pênis masculino. Na verdade, só tem pênis masculino, né? Mas é remoção do prepúcio. Então, existia um contexto para que aquilo fosse necessário. Então, os judeus achavam que a salvação só era possível se os gentios se convertessem primeiro ao judaísmo, à lei de Moisés, para aí sim receber o Espírito Santo. E a gente vê... Prepara a pilha que daqui a pouco também vai acabar essa daqui. Amados, vamos levantar uma oferta para comprar pilha para a rede. Som, ok. Então, no contexto deles, só receberia o Espírito Santo quem cumprisse a lei de Moisés. Se os gentios que não eram circuncidados não circuncidassem, eles não poderiam receber o Espírito Santo. Isso gerava muito problema, porque imagine só a pressão que é. Então, por conta dessa situação, os presbíteros e apóstolos em Jerusalém se reuniram. Paulo e Barnabé foram para lá também, levando essas questões dos macedônios para Jerusalém. E os presbíteros, depois de serem instruídos pelo Espírito Santo, tomam uma decisão. E com isso, eles resolvem que não seria necessário que os homens fossem circuncidados. Além disso, tomaram algumas outras decisões. Olha, para que não vire no popular uma bagunça, vamos pelo menos orientar que eles deixem de, por exemplo, comer carne oferecida aos ídolos. Deixem de praticar as imoralidades sexuais que eles praticavam por conta dos cultos a outros deuses. Evitem certos locais que não condizem com os locais que um cristão deveria estar. Então, essa decisão é tomada, só que a gente vê que no final do capítulo acontece algo curioso. Paulo, Barnabé, junto com João Marcos,
decidem continuar a viagem para que pudessem pregar na Ásia. Só que essa terceira pessoa, João Marcos, já tinha causado um certo desconforto anteriormente. Ele tinha deixado a viagem e voltado para Jerusalém. E Paulo, quando vê que Barnabé está sujeito a levá-lo novamente, junto com Silas, Paulo não aceita a companhia de João Marcos. E a gente pensa que Paulo e Barnabé falaram assim um para o outro: não, então vamos fazer o seguinte, você vai para esse lado, eu vou para o outro e tudo ok. Não, as escrituras dizem que eles discutem de uma forma enérgica. Então foi uma discussão que eu creio que muita gente estava em volta e estava até mesmo assustado. Mas, apesar da discordância, eles concordavam em algo: a obra do Senhor tinha que ser feita. Então eles decidiram o seguinte: Barnabé e João Marcos iriam para Chipre pregar o evangelho, Paulo e Silas iriam para a Síria e para a Cilícia. Então eles se dividem para poder evangelizar. Agora, no capítulo 16, nós temos o início da segunda viagem missionária de Paulo. E eu quero utilizar o recurso do mapa, vai aparecer na tela para vocês, por favor, coloque aí o mapa. Vejam essa seta amarela. Paulo e Silas, Barnabé e João Marcos estavam nessa área no início da seta, embaixo, que é a área da Síria e da Fenícia. Antioquia da Síria, eles estavam nessa região. E depois dessa discussão, eles resolvem ir para Derbe e Listra, que é onde Paulo com Silas iniciam a viagem que está sendo citada no verso 16. Para vocês terem uma noção da distância da viagem, era mais ou menos 400 quilômetros. É como se fosse a pé ou a cavalo daqui para Cabo Frio. Então, seria uma viagem bem longa. E eles foram para poder pregar o evangelho naquele local. Paulo já havia ido em Derbe e Listra, nessa região, na primeira viagem dele. Para vocês terem uma noção, no capítulo 14, tem aquela situação em que Paulo e Barnabé são chamados de Júpiter e Mercúrio, por conta do milagre que eles realizaram ali através de uma oração. Então, aquela cidade já era conhecida, eles já conheciam aquela região e partem novamente para poder pregar. Essa região hoje é praticamente deserto, não tem muita coisa, mas existem sítios arqueológicos que estão trabalhando lá e a gente consegue entender historicamente qual é o valor daquela localidade. Bem, feito um panorama e como o tempo corre, eu quero entrar no primeiro ponto, que é sobre a situação em que Paulo e Silas se colocaram juntamente com Timóteo. Porque o capítulo ele inicia falando do início da viagem, mas lá na metade da primeira parte dos versos 1 a 10, a gente já tem uma complicação. Porque existe uma situação por conta desses judeus naquela região que afetaria tanto a viagem de Paulo e Silas quanto a vida do próprio Timóteo. Por favor, coloque o verso de 1 a 4, eu vou ler novamente para vocês. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então vejam só, Timóteo é um jovem. Ele tinha entre 16 e 20 anos. Agora imagine só a alegria de Timóteo. Ser um jovem e, de repente, o apóstolo Paulo, que nessa altura ainda não era o Paulo, né, que escreveu as cartas direcionadas a Timóteo, mas já era o apóstolo, aquele que era perseguidor, que se tornou perseguido. Então era alguém de grande influência. E, de repente, ele convida, vou utilizar aqui o termo você. Paulo te convida
para uma viagem missionária. Imagine só a alegria no coração e, ao mesmo tempo, as pernas tremendo por conta de tudo aquilo que você sabia que era uma viagem com Paulo. Só que, apesar de tudo, Paulo, ele olha para Timóteo e pensa, esse jovem, ele tem um ministério, ele tem algo a acrescentar à obra do Senhor. Tanto que, como eu falei, mais ao longo da vida de Timóteo, mais ou menos aos seus 30 anos, ele recebe mais 2 cartas de Paulo, que são as cartas de 1ª e 2ª Timóteo. E a gente vê que, na história de Timóteo, tanto a mãe quanto a avó são citadas algumas vezes. E eu quero fazer um parênteses aqui, necessário, e para quem frequenta os trabalhos do SM, já deve conhecer um pouco da minha predileção em relação a Eunice e Lloyd, que eram mãe e avó de Timóteo. A palavra de Deus diz, na carta de 2 Timóteo, que Lloyd e Eunice eram responsáveis pela educação cristã de Timóteo, porque o seu pai era grego, ou seja, não era cristão, não era convertido, e por isso elas cuidavam para que Timóteo fosse temente ao Senhor. E Paulo, num determinado momento, ele atesta que a fé de Timóteo é igual da avó e da mãe. E o parênteses aqui serve principalmente para os pais e mães, porque muitas das vezes a gente quer ser Paulo, muitas das vezes a gente quer ser Silas, Barnabé, e esquece que nós podemos ser chamados pelo Senhor para ser Lloyds e Eunices na vida de nossos filhos. Às vezes a gente quer pregar para muita gente, quer pregar em transmissões online, quer participar de conferências, ser ouvido por dezenas, centenas de pessoas. Mas Deus, talvez Ele nos chame para educar bem o nosso filho e a nossa filha, para que eles sejam tementes a Deus, para que eles sim possam alcançar pessoas e milhares de pessoas. Às vezes a gente quer ser ouvido de uma forma de que algo no nosso coração nos impulsiona a querer ser destaque. E às vezes eu nem falo de forma pecaminosa. Eu posso falar de forma que seja bênção na vida de pessoas. Talvez em algum momento da sua vida você pensou, gostaria de falar para muita gente, falar na rua, para as pessoas na praça, mas talvez esse não seja o chamado. Talvez você tenha que cuidar da sua casa, da sua família. Talvez na verdade, a sua primeira igreja é o seu lar. E quando eu olho para um texto que cita Timóteo, eu não tenho como não ir para a história dele, onde Lloyd e Eunice fizeram a diferença na vida dele. Então, essa passagem, ela acaba fazendo esse link. E por mais que, historicamente, e a mensagem falem de um outro contexto, eu não posso deixar essa questão passar, porque faz parte. Timóteo só seguiu viagem, porque ele tinha uma avó e uma mãe que colocavam ele para estudar a Bíblia, para poder orar. Que beleza é ouvir uma criança orando. Que beleza é uma criança decorar um versículo bíblico. Eu tive a felicidade ontem de ouvir minha sobrinha, que está aprendendo a ler. Ela decorou uma passagem bíblica e fez questão de falar para mim. E é maravilhoso, porque ela poderia estar decorando outras coisas, mas está decorando uma passagem bíblica, porque ela entende que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela. Dito isso, vamos voltar ao texto. Eu falei que existe um problema aqui. A passagem, o texto mal começa e os três já se deparam com uma situação difícil. Paulo, Silas e Timóteo precisam pregar. E onde eles iriam pregar? Iriam pregar nas sinagogas, ou seja, os templos judeus. Eles iriam pregar para judeus. Só que os judeus conheciam o seu pai. Conheciam o pai de Timóteo, sabiam que ele não era judeu, que ele era grego. Isso significava o quê? Que o pai de Timóteo não era um homem temente a Deus.
E dessa forma, ele não fez questão alguma do filho ser circuncidado, apesar da mãe ser judia. E por isso, ele não poderia pregar. O texto lido continua falando que Paulo ele toma a decisão de circuncidar Timóteo. Mas espera aí. No resumo que eu fiz no início, falando do capítulo 15, Paulo participa do concílio de Jerusalém. E qual era a principal decisão que foi tomada lá? De que os gentios convertidos não precisavam circuncidar. Paulo, Silas chegam em Derbe para poder falar qual foi a decisão tomada pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. E a primeira decisão que ele toma é circuncidar Timóteo. Paulo está se contradizendo. Será que Paulo esqueceu que ele precisava dar essa notícia que não era necessário? Não, amados. O que acontece aqui é que Paulo ele entendia o contexto no qual ele iria pregar. Paulo sabia onde ele estava entrando. Paulo sabia qual era o tipo de pessoa que estaria sentada para poder ouvi-lo. E vai aparecer um texto para vocês que é bem interessante, do pastor John Gill. Ele foi um pastor batista do século XVIII. E ele dá a seguinte explicação. Não os crentes, pois ele trouxe consigo os decretos dos apóstolos e presbíteros para assegurá-los de que a circuncisão não era necessária. Então a gente entende que os crentes de verdade em Cristo que estavam lá nas sinagogas não eram um problema. Eles estavam lá para ouvir a decisão. Mas os incrédulos, que ele sabia que não permitiriam uma pessoa não circuncidada ensinar em suas sinagogas, nem o ouviriam falar fora delas. Portanto, tendo a intenção de levar Timóteo consigo para auxiliá-lo na pregação do evangelho, por prudência, achou apropriado circuncidá-lo, para que fosse recebido por eles e fosse mais aceitável entre eles, que de outra forma teriam se ofendido tanto com ele que não o teriam ouvido. Assim o apóstolo se fez judeu para os judeus, para que pudesse ganhar e salvar alguns, como dito em 1 Coríntios 9, 20. Paulo não foi displicente. A decisão que ele tomou foi uma decisão difícil, porque ele tinha que realizar um procedimento cirúrgico no homem crescido. Só que Paulo, como tinha Timóteo como seu filho na fé e seu discípulo, ele fala para Timóteo provavelmente, olha só, você sabe para onde a gente está indo. E você sabe que não os salvos em Cristo, mas aqueles que ainda estão perdidos, não vão querer te ouvir. Então, faça esse pequeno sacrifício, em nome do Evangelho, para que, dentre esses perdidos, alguns sejam salvos através do seu exemplo. Então, Paulo, ele toma essa decisão não para que a lei de Moisés fosse cumprida, mas por entender o local onde ele estava indo. Nós estamos na metade de 2025. Será que a gente pode simplesmente pegar a nossa Bíblia, colocar embaixo do braço e ir para a Praça do Porto pregar? Abrir a Bíblia em Abacuque e começar a gritar lá na Praça do Porto, o livro de Abacuque diz que ainda que a figueira não floresça, meio-dia, adolescente, terrível passar lá nesse horário. Eles vão falar, o que é figueira? Você não sabe o que é figueira, amados? Imagine Abacuque. Será que eu posso pregar para um filho de um amigo de 15 anos, que vive no celular, internet, jogos online, fóruns, faz um bocado de coisa que eu, que gosto muito de tecnologia, nem sei como faz? Será que eu vou pregar para ele da mesma forma
que eu vou pregar para o meu vizinho, que tem 70 anos, começou a trabalhar com 12 anos, teve que parar de estudar, porque o pai falava que estudar não era coisa de homem, que homem tinha que trabalhar, que aos 13, 14 anos já fumava, bebia, porque aí ele seria homem. Será que eu consigo pregar a mesma coisa para os dois? Consigo me comunicar com essas pessoas da mesma forma? Será que eu posso falar que Jesus é Senhor e Salvador para alguém de uma religião oriental? Aqui na nossa cidade a gente tem bem pouco imigrante, mas vamos falar de São Paulo, que tem gente de todo lugar do planeta. Eu posso pregar para uma comunidade africana da mesma forma que eu vou pregar lá na Liberdade? Às vezes a gente pode até pensar, mas estou falando de Jesus. Quem quiser ouvir, vai ouvir. Jesus vai salvar. Agora, quem não quiser ouvir, problema, estou fazendo a minha parte. Essa é a nossa postura, amados. A resposta é bem óbvia, né? Não. Mas vejam só, Paulo, 2000 anos atrás, ele olha para a cidade, para onde ele estava indo. Ele olha para o contexto daquelas pessoas, olha a cultura. Ele olha para aquelas pessoas e pensa assim, essas pessoas têm certa afinidade com um tal tipo de música. Nessa cidade, ao invés de criar esculturas, eles pintam. Pessoas estão na rua cantando, outras estão dançando. O Deus dessa cidade é tal, no panteão romano ou grego. Eu sei que tem uma comunidade judaica lá, mas eles são difíceis, são fariseus, e tem um bocado de saduceu lá, e de vez em quando tem confusão. Paulo, 2000 anos atrás, antes de sair para evangelizar pessoas, ele primeiro entendeu onde ele estava colocando os pés. E nós, como igreja, devemos entender que somos chamados para levar o evangelho a toda criatura. Mas devemos entender as pessoas para quem a gente vai pregar. Qual é a história dela? Qual é o tipo de vivência que ela tem? Qual é o tipo de trabalho que ela executa? Qual é o bairro que ela mora? Para que aí sim a gente possa ir até ela e falar do amor de Jesus. Sejam sinceros comigo. Eu sei que pelo menos essa turma da frente aqui que não presta muito vai rir. No fundo, o pessoal mais educado. Será que eu posso pregar em qualquer lugar, amados? Será que se eu chegar lá assim, qualquer pessoa vai me colocar no púlpito para poder pregar? Fala, meu irmão, aceita Jesus primeiro. Coloca um terno e depois volta aqui, aí a gente conversa, né? Corta esse cabelo. Eu entendo isso. E eu sei que eu não sou a melhor pessoa para, por exemplo, ir pregar na zona sul do Rio de Janeiro, na alta sociedade. Eu sei que tem gente melhor aparentada aqui para poder fazer esse trabalho. E glória a Deus por isso, amados. Glória a Deus. Olha só a rede. A gente é uma igreja plural, a gente tem gente que veio de tudo que é canto aqui do Brasil, gente que veio de outras denominações, gente que é presbiteriano raiz. Vejam só a potência que nós podemos ser na mão do Senhor, se nos colocarmos a serviço dEle para poder pregar o Evangelho. Eu consigo alcançar, quando eu falo da nossa igreja, a gente consegue alcançar o morro, a gente consegue alcançar Marinas, consegue alcançar Frade, Nova Angra, glória a Deus por isso. Porque tem gente de todo tipo aqui. Mas assim, a partir do momento que nós vamos sair para evangelizar, nós precisamos entender as pessoas ao qual nós vamos evangelizar. Vai aparecer para vocês uma foto desse senhor aí. Ele foi um pastor batista inglês, também século 18, 19 e 20.
um típico inglês desse século, né? Barba. Hudson Taylor foi missionário na China. Vocês acham que ele ficou assim durante todos os 51 anos que ele pregou lá? Dá mais um clique aí. Nessa foto da esquerda, o velhinho barbudo, igual o mestre de Kung Fu, é ele. E essa é a igreja dele. Os missionários lá. Todo mundo inglês do lado de cá. Todo mundo com uma roupa típica chinesa do século XVIII, XIX e XX. E do lado de cá, vejam só, os chineses que foram alcançados pelo Evangelho. Vejam que riqueza histórica. Vejam que maravilha. Um homem sai da Inglaterra, um mundo civilizado, com seus ternos, gravatas, e vai para a China. Daqui a pouco está usando, né, aquele vestido, deixando a barba crescer, o bigodinho, e se vestindo igual a um chinês. Por quê? Porque ele entendia que, se ele não se comportasse como um cidadão chinês, não participasse do dia a dia, ele não seria ouvido. Amados, Jesus Cristo, Ele é o dono da obra. Como nós temos falado aqui incessantemente, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E isso é maravilhoso. E a gente confia nisso. Mas se nós não nos prepararmos, minimamente, tendo em vista que é o Senhor quem nos capacita, mas eu não posso simplesmente sentar, orar, me ajoelhar, orar, ler a palavra, orar, e não fazer um mínimo esforço para entender para onde eu estou indo. As pessoas não vão nos ouvir. Porque as pessoas têm preconceitos. Eu não falo daquele que é cristão e às vezes a gente pode conversar, a gente pode debater. Eu falo do não crente. Eu não posso simplesmente colocar um terno e gravata no verão de Angra e ir para uma praça ou a rua do comércio pregar, porque as pessoas vão falar, esse cara é maluco. Esse cara está falando de Jesus, eu já ouvi falar de Jesus. Ele deve estar querendo alguma coisa boa, mas se ele está assim, eu vou ficar assim também? Meio-dia eu vou ter que estar usando terno? Pessoas vão ser salvas. Mas essa não é a melhor forma de levar o Evangelho para as pessoas. Não é simplesmente ouvir uma voz na nossa cabeça falando, vá lá e pregue. Eu vou mudar o ponto aqui, senão eu vou me embolar na mensagem e a gente não vai conseguir continuar. Diferente do pastor, não posso deixar para o próximo culto para terminar a mensagem. O Senhor, Ele chama. Eu entendo o contexto, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que eu estou indo para um determinado bairro, sei qual é o tipo de pessoa que eu vou encontrar, sei onde eu posso estar pregando, sei como eu devo falar, quais são as palavras que eu devo utilizar. E pronto, eu vou chegar lá e vou começar a falar, Jesus é maneiro, Jesus é bom, Ele mudou minha vida, eu não prestava, mas agora eu presto um pouquinho mais. Adriele não concordou muito com a afirmação, não. E tá, beleza. Entendi o contexto, entendi a cultura, posso sair pregando? Não. Leiam para mim o versículo 4 e 5, por favor. Vejam só, eles foram para lá e falaram do Evangelho. Eles estavam instruindo os irmãos no Evangelho e também falando das decisões que foram tomadas em Jerusalém.
E qual foi a consequência disso? Que a igreja era fortalecida na fé e o número de pessoas crescia. Então não é simplesmente chegar lá e fazer um discurso bonito, usar boas palavras, ter uma bela dicção. Não é isso. Ou seja, não é somente isso. Mas é necessário poder. É necessário que o Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, atue. Eles se prepararam, foram para um local distante, levaram, fizeram aquilo que era necessário para que Timóteo pudesse ser aceito em meio à comunidade. Mas eles foram para lá, sob o poder do Espírito Santo, para anunciar as boas novas. Eles foram para lá não para criar ou falar palavras de si mesmos. Eles foram para lá sob a bênção dos apóstolos e presbíteros, para poder falar para a igreja aquilo que havia sido decidido. É importante destacar que, nesse momento, não tinha papel ainda. O Novo Testamento não estava impresso para que eles pudessem andar para cima e para baixo e falar, ó, aqui no livro de Coríntios está escrito tal coisa. Paulo nem tinha escrito os livros ainda. Então nós temos que olhar para essa situação e pensar, será que eu realmente estou falando o Evangelho quando eu saio para poder falar? Será que quando uma mensagem, quando eu tenho a oportunidade de compartilhar uma mensagem com alguém, realmente estou falando do Evangelho? Será que eu estou tomando decisões que eu acredito que são as melhores ou estou debaixo da orientação do Espírito Santo? João Calvino, eu acho que eu não coloquei essa aí. Ele diz o seguinte no seu comentário do Novo Testamento: o melhor e mais forte vínculo para manter e fomentar a paz entre as igrejas era guardar o que foi estabelecido pelos apóstolos. Quando Paulo se preocupa com isso, ele toma muito cuidado para que, por sua falta, não surja nenhum problema. João Calvino está dizendo que, para que haja paz na igreja, o Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho tem que ser ensinado. Tudo tem que ser realizado debaixo do poder do Espírito Santo. Mas quando aquele que vai levar a mensagem está mais preocupado com: olhem para mim, eu estou pregando o Evangelho. Olhem para mim, eu elaborei um sermão. Olhem para isso que eu vou dizer agora. A igreja, ela não consegue se fortalecer. Porque aquele que está levando a palavra, ele está mais preocupado com si próprio, com os benefícios de ser um portador, com os benefícios de que estar num palco pode trazer. Mas Paulo é diferente. Paulo, ele olha para aquela comunidade e pensa: eu não posso ser um obstáculo. E eu não posso trazer obstáculos para que o Evangelho seja pregado aqui. Então é por isso que ele toma essa decisão. Porque se ele leva Timóteo consigo da forma com que ele estava, essas pessoas iriam olhar para Paulo e falar: poxa, ele não entende qual é a nossa situação aqui, ele quer gerar mais confusão. Ele só deveria ter trazido o que os apóstolos determinaram, mas ele veio trazer confusão para o meio da gente. Mas Paulo, ele entende que não era ele que importava naquele momento, mas sim a pregação do Evangelho e aquelas pessoas que iriam ouvi-lo. Portanto, ele toma essa decisão. Leia comigo 2 Coríntios 2, 14 e 16. Mas graças a Deus, leia comigo literalmente, leiam comigo, por favor. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma
é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? A resposta é nenhum de nós. Nós não estamos num nível de santidade e preparo para realmente ser cheiro de vida para aqueles que estão recebendo o Evangelho do Senhor. E muito menos ser cheiro de morte para aqueles que vão perecendo porque não professam que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Mas quando nos preocupamos com o preste atenção em mim, eu estou me tornando cheiro de morte para as pessoas. Quando eu inflo o meu ego e penso, eu estudo tanto, eu sei falar bem, eu conheço muita gente, e por isso eu mereço e sou digno de ser ouvido. Nós estamos sendo pedras de tropeço para vidas que carecem do Evangelho. Vejam só, os 3 se prepararam e só depois partiram. Mas eles partiram não para falar aquilo que eles pensavam. Primeiro, eles instruíram segundo as decisões dos apóstolos. Instruíram segundo as decisões dos apóstolos. Paulo, como apóstolo, poderia chegar lá e falar, olha, a decisão foi essa, poderia combinar com Silas, mas não. Ele levou aquilo que foi decidido pelos apóstolos. Nós temos a palavra do Senhor de fácil acesso todos os dias das nossas vidas. E para as nossas próprias vidas, nós devemos ser orientados pelo que as Escrituras nos orientam. Nós não podemos, de forma alguma, achar que somos senhores de nós mesmos. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E nós precisamos entender isso diariamente, e é uma luta. Porque é muito mais fácil eu fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, do que realmente pegar as Escrituras e falar, Senhor, fala comigo, aí sim eu serei quem eu devo ser. Quando a igreja recebia as decisões dos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, assim, então, dessa forma, as igrejas eram fortalecidas e cresciam. A proclamação do Evangelho, ela não pode ser a instrução pela instrução. Quando alguém se propõe a compartilhar o Evangelho, por mais que seja com alguém tomando café, a gente não pode tratar aquele momento como um momento leviano, é só mais um café. Um momento que eu posso compartilhar o Evangelho com alguém, comendo bolinho de chuva, um pão com margarina, e tomando aquele café tradicional. O Espírito Santo, ele pode fazer maravilhas, amados. O Espírito Santo pode curar vidas, fisicamente e espiritualmente. Mas não porque a gente é bom, muito pelo contrário, a gente é muito ruim. Mas que o Evangelho, ele pode mudar vidas. O Evangelho mudou a minha vida. Eu achei num determinado momento da minha vida, eu já sei tudo do Evangelho, eu sou bom. Ai de mim, ai de mim. Hoje, a cada dia que eu levanto, eu sei o quão terrível eu sou e o quão terrível eu posso ser. Ainda não sei o quão terrível eu poderia ser se não fosse a graça de Cristo na minha vida, que eu nunca saiba. Mas eu tenho aprendido a cada dia, junto com vocês, que momentos como o de comer no final do PG,
e às vezes a gente tem a oportunidade de pegar um pouquinho do PG dos outros, né? E comer um pouquinho mais. Eu entendo que o partir do pão é um momento precioso, onde o Espírito Santo se faz presente. E para fechar, a gente está transmitindo? Desde o início? Não, né? Tá. O pastor deve estar com um cronômetro lá, vai me pegar amanhã falando, ó, você pregou tanto tempo. Nós podemos nos preparar. A gente pode estudar, a gente pode receber orientação, a gente pode entender aonde que a gente vai se meter para poder pregar, o tipo de pessoa que a gente vai falar. A gente pode ir debaixo do Evangelho, orientados pelo Espírito Santo, a ir para determinados lugares, falar com determinadas pessoas. Mas ainda assim, às vezes a gente fracassa. E o que a gente faz quando algo fracassa? Dos versos 6 a 10, nós temos o seguinte texto. Em seguida, Paulo e Silas viajaram para a região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim seguiram viagem para a Mísia, até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava, venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Paulo e Silas, no início da viagem, eles montaram um itinerário. Eles pegaram o mapinha deles e falaram, olha só, a gente vai sair daqui, a gente vai passar em tal cidade, vai pregar o evangelho lá, saindo de lá, a gente vai para a cidade vizinha, depois que pregar o evangelho lá, a gente vai encontrar Timóteo, e depois que tudo tiver resolvido, a gente vai subir para o norte. Só que o Espírito de Jesus fala assim, olha só, você não vai. Não fala como, mas simplesmente Deus não deixa. Vejam só, eles se prontificaram a pregar o evangelho, pessoas provavelmente se converteriam, mas Deus fala assim, olha só, você quer ir para lá, mas você não vai. Então eles tomam a seguinte decisão, vamos mais para o oeste, e lá a gente prega. Caminhando para lá, o Espírito de Jesus fala, vocês não vão passar daqui. Vejam só, Deus os envia numa viagem missionária, com o itinerário todo pronto, já sabiam quem eles receberiam, e Jesus simplesmente fala o seguinte, não, vocês não vão. Paulo, Silas e Timóteo, 3 homens que são vastamente citados no Novo Testamento. Com certeza Deus estava com eles nessa viagem. Mas eles fracassaram em cumprir o itinerário deles. Nós temos uma grande dificuldade em lidar com frustração. Essa é a nossa realidade. Se tem uma coisa, às vezes eu prefiro, e talvez eu receba uma correção depois, mas pelo que eu estou dizendo, mas eu prefiro me irritar do que ficar frustrado. Porque quando eu fico irritado, depois de meia hora, eu tomo um café e está tudo tranquilo, está tudo em paz. Como diz o Eduardo e Yane, né? Meia hora lá com a chaleirinha, né? Passando café. Fiquei irritado, passei o café, estou de boa. Agora, ficar frustrado. Ela chegou aí, né, Cassiane, ela pode até balançar a cabeça. O Bruno frustrado é um cara chato. Fica emburrado. Fica para baixo. Anda para lá e para cá. Toma café e não resolve, amados. Porque a frustração,
ela mexe com o nosso desejo, mexe com o nosso coração. Ela mexe com aquilo que a gente quer. E quando mexe com a gente quer, a primeira coisa que a gente faz é descontar em Deus. Mas Deus não me ouve. Eu oro todo dia. Eu leio a palavra. Eu estou em todas as atividades da rede. Mas o que eu quero, Deus não me ouve. Tem gente que está orando há menos tempo e já recebeu a bênção. Estou orando há anos. Sabe de uma coisa? Tem dia dos namorados aí, também não vou não. Um coração frustrado é um coração terrível. Muitas das vezes, a gente só quer saber o que Deus pode fazer por nós. E a gente tapa os ouvidos para saber o que Deus realmente quer de nós. Como o que Reginaldo falou aqui, mas antes de falar de Nova Angra, eu quero falar da rede. A rede é a terceira tentativa de plantação no centro de Angra dos Reis. Nova Angra vai ser a segunda tentativa. E aí? 8 anos de rede, será que a gente chega a 10? Ô Bruno, não fala uma coisa dessa. Nova Angra, projeto começando. A gente não sabe o que vai ser no final do ano, amados. A gente não sabe. Pastor Carlos, o dia inteiro planejando. Pastor Anderson planejando, Gávea apoiando. A gente não sabe o que será de Nova Angra no final do ano. Mas qual é a nossa resposta quando as coisas dão errado, do nosso ponto de vista? Será que a gente simplesmente dá uma de Jó, senta no meio das cinzas e pega o caco de telha e começa a se coçar e fala, eu sou um coitado. Deus não quer que eu faça nada, não me ajuda em nada, Deus só me traz problemas. Tem uma pregação do pastor Ronaldo Lidório, que eu ouvi numa dessas conferências, mas tem vários vídeos dele falando sobre o que fazer quando a gente fracassa. E é muito interessante que ele diz o seguinte, não é na nossa força, na nossa eloquência ou inteligência que Deus irá nos usar, mas pelo poder e graça, Ele usa fracos como eu e você. Deus não está interessado na nossa capacidade de mover montanhas. Deus está interessado em pessoas que acreditam que Ele move montanhas. Deus está interessado em pessoas que têm preferências, mas que se for necessário deixar de preferir algo para que vidas sejam salvas, vidas sejam edificadas, que assim seja. Uma vez me perguntaram, se for necessário você cortar os dreads, Bruno, você corta? Eu falei, se for necessário eu corto. Vão pensar primeiro que eu estou doente, né? Parecer aqui meio careca. Mas se Deus me chama para um determinado lugar, e o Bruno com dread é empecilho, que o dread fique em casa e o Bruno vá para esse lugar falar do Evangelho. Deus impede. Não eram pessoas. Deus impede que Paulo, Silas e Timóteo avancem para evangelizar no norte e oeste de Derbe. E ao invés de se prostrar e se fazer de coitados, eles se reúnem de imediato, eles tomam uma decisão.
Paulo, naquela noite, tinha tido um sonho. E aqui eu vou para o final. Ele sonhou que tinha um homem na Macedônia, ficava do outro lado do mar, falando: Paulo, vem e nos ajuda. E é interessante que no verso 10, vocês vejam só a diferença. No verso 6, o texto diz: em seguida Paulo e Silas viajaram. No verso 10, diz: então decidimos. Aqui, primeira pessoa do plural, tá certo? Nós decidimos. Tem uma outra pessoa que entrou aí. Lucas, o escritor de Atos, o escritor do Evangelho, ele chega no meio dessa situação. E eu imagino o seguinte: ele não participou dessa parte da viagem missionária. Ele não participou da evangelização e do fortalecimento das igrejas. Mas ele chega, de repente, e Paulo fala assim, o seguinte: ó, tive um sonho. Jesus, através de um sonho, falou comigo, e um homem apareceu dizendo que tem que ir para Macedônia. Lucas deve ter olhado para os dois, Silas e Timóteo, perguntado assim: deu tudo errado, né? E os outros dois: pois é, deu tudo errado. Mas e agora? Paulo teve um sonho. Um sonho? É um sonho. E qual foi esse sonho? Que tem um homem na Macedônia pedindo ajuda. Espera aí, teve um sonho que um homem na Macedônia está pedindo ajuda. E o que ele quer fazer? Ele quer ir para lá. Mas é Jesus que está falando com Paulo nesse sonho? Ele disse que foi. Então se é Jesus, vamos. O que a gente está fazendo aqui ainda? Por que a gente está parado? Estão precisando da gente lá e a gente está aqui sentado, está discutindo o sonho de Paulo. Se Jesus falou com Paulo no sonho, vamos para lá, porque Jesus nos espera. Imediatamente, eles decidiram. A gente não pode esperar, amados, o momento certo. Vamos sentar aqui, vamos planejar. Planos são necessários. Paulo e Silas fizeram um planejamento, mas planos fracassam. Essa é a realidade da vida. A semana está começando, muitos planos já estão no nosso to-do para fazer. Quem pode garantir que todos eles serão feitos? E muitas das vezes Deus nos coloca no próprio trilho. Mas Ele fala para a gente: olha só, vocês não vão até o final, vocês vão parar aqui. Porque quando vocês chegarem nesse local, eu vou mandar você para um outro local. E a gente não pode sentar e chorar, porque vidas carecem de cada um de nós. Nós devemos entender de uma vez por todas. Cada um de nós tem um chamado específico. Alguns de nós sabem bem qual é o seu chamado. Outros estão ainda entendendo. Outros não fazem ideia nenhuma. Mas existe um chamado geral para todo cristão e uma responsabilidade que cada um de nós, do menorzinho para a Maia que está olhando para mim, né? Ela já está entendendo. Até o mais velho de nós. Nós somos chamados para levar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. E esse toda criatura pode ser o nosso filho na nossa casa, o nosso colega de trabalho, o nosso vizinho que não quer saber de nada. Mas nós temos uma obrigação como servos do Senhor, de levar o Evangelho. Se o Senhor não nos quer aqui hoje, ou amanhã, Ele vai nos levar para algum outro local. E lá nós faremos a obra. Porque não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Nós devemos, como igreja, nos preparar para anunciar o Evangelho. Nós vamos ter desafios e devemos saber lidar com esses desafios. Mas não basta estar preparado.
A missão, ela deve ser feita debaixo do poder do Espírito Santo. E é o Evangelho que deve ser pregado. E muitas das vezes, apesar da nossa boa intenção, Deus frustrará os nossos planos. Porque a obra é dele e não nossa. Se as portas se fecham aqui, como cantou o Kleber Lucas, outra porta se abre ali. Que nós possamos estar atentos, amados, ao nosso chamado. Às vezes, Deus vai nos chamar para atravessar para a Macedônia. Que nós possamos ter sensibilidade e atender a voz do Senhor. Amém? Quero convidar o pastor Carlos, que estará ministrando a ceia. Que o Senhor Jesus nos ajude essa semana. Amém? No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, unidos nesse amor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céu, é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céu, é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão entre o povo do Senhor, verdadeiro lar. Cristo está presente aqui, tem que celebrar e logo vamos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo resplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos